Rapaz, o Rodrigo podia ser o mentalista, sabe? Aqueles investigadores que descobrem tudo no final. E Jesus, de maneira muito sábia, não expôs Simão. Jesus falou de maneira parabólica. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí contou a parábola, né? Um homem devia tanto, o outro devia bem menos. Quem que perdoa? Mas, pois é, ela teve maior dívida perdoada. Jesus falou com ela, filha, teus pecados estão perdoados. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, Rodrigo, como é que seria esse envolvimento dela com ele? Considerando os padrões patriarcais da época. Apesar de eu ter dito no início que a mulher tinha, não era aquela ideia que a gente tem de uma mulher assim, sufocada, não. A mulher tinha uma certa liberdade, mas não era a mesma liberdade de hoje. Já não. Não era. Definitivamente não era. Por exemplo, mulher não tinha na época direito a dar um depoimento num tribunal. O testemunho e o depoimento de mulher não tinha valor jurídico. Não tinha voto. Não tinha voto. Só havia 2 motivos pelos quais ela podia pedir divórcio de um marido. Se o marido fedesse muito, trabalhando com curtição de couro, ou se ele atentasse contra a vida dela. Fora isso, o marido podia pedir divórcio pela mulher por várias coisas. Porque ela tinha mau hálito, qualquer coisa. E da carta de repúdio, onde ela ficava abandonada. Lembra a mulher samaritana? Sim, 5 maridos tivesse, porque os 5 a abandonaram, e esse último que ela tem se juntou com ele, porque nem é seu marido. Desesperada. Nessa situação, ela provavelmente estava desenvolvendo ali uma situação tóxica de abuso. Entendeu? Todo mundo já entendeu? Como muitas mulheres têm, e ela não denunciava pelas mesmas razões que muitas mulheres hoje não denunciam. Medo, opressão, vergonha. Pode olhar que mulher que sofre... Muitas que sofrem, elas só têm a coragem de denunciar quando a coisa já passou há muito tempo e uma primeira iniciou. Às vezes tem um camarada que já fez isso com várias, aí aparece uma primeira, aparece uma segunda, terceira, uma quarta, quinta, sexta, mas no começo, e não é questão de falar que ela é fraca, que ela é covarde, não, gente. Só uma mulher que passou por uma experiência dessa tem autoridade para falar como é difícil. Então imagina que aquele homem estava, e ela provavelmente estava entre aquelas que ouvia Jesus na casa de Levi e Mateus, porque Jesus recebia publicanos e pecadores na casa de Levi e Mateus. E diz que Jesus, aí quando vai falar, aconteceu depois disso, que Jesus estava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. E iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Sabe o que significa isso? Jesus uma vez falou assim, quando um demônio é expulso, ele sai da casa. E se você fizer de novo, volta 7 vezes mais forte. O que dá a entender? Ela caiu de novo. Entendi. Depois de ter encontrado com Jesus. Talvez em algum dos... Aí é uma especulação. Talvez num dos ensinamentos que ela ia ouvir na casa de Levi e Mateus, ela caiu de novo. Como muitas caem. Porque o algoz, o que pratica o crime hediondo contra a mulher, ele consegue manipular de tal maneira que ele aprende, ele a sufoca de novo, ela sai, como muitas que denunciam. Tem várias síndromes que nascem disso. A síndrome de Estocolmo. Muitas denunciam o sujeito na polícia, faz o BO, boletim de ocorrência, depois cancela, por medo, por sedução. Ele falou que vai mudar e tudo. Ela caiu de novo. Por isso que fala que ela tinha 7 demônios. A mesma situação. O demônio saiu e voltou mais forte. 7 vezes mais. E ela enfrentou tudo isso. Ou seja, se essa mulher com esse histórico conseguiu ser aquela que nós anunciamos no início, qualquer um de nós, homens ou mulheres, independente do nosso histórico, podemos ser. Porque mais importante do que o que fizeram conosco é o que eu faço a partir do que fizeram comigo. E o poder da redenção de Cristo é poderoso, né? Então, ó, a redenção de Cristo, você que está em casa, ela... A crucificação, a morte e ressurreição, o apóstolo Paulo fala assim, se a gente não acredita na ressurreição, todo evangelho não é válido para a gente, então, porque o evangelho de Cristo é baseado na sua ressurreição. Então a ressurreição de Cristo, ele nos garantiu o perdão de pecados, através do nosso arrependimento, através da nossa confissão. E você imagina que uma mulher como Maria Madalena, uma mulher como a samaritana, ou como qualquer outro dos apóstolos que tiveram sua vida pregressa,
e provavelmente em muitos erros, tiveram a oportunidade de caminhar lado a lado com o Mestre, com o Messias, com Deus encarnado. Só porque se arrependeram dos seus pecados e aceitaram as palavras que saíam dele. Então você que está em casa hoje, saiba que não existe nada perdido para você. Sofreu, passou pelo que passou, mas vamos falar daqui para frente? Tem redenção em Cristo Jesus para a sua vida, tá bom? Se arrependa dos seus pecados, creia no seu coração e confesse com a sua boca que Ele é seu Senhor e Salvador, e o principal está feito. Depois a gente vai aprendendo aqui no Café com Destino pela manhã, no Brunecast, com nossos convidados, a como agora você seguir com a Bíblia sendo o seu manual de vida, seu manual de instrução. Rodrigo, vamos voltar para a arqueologia aqui. Como é que é feito os seus estudos para chegar numa conclusão dessa aqui? Pois você chegou em conclusões que, através de seus estudos, de tudo isso que a gente falou até aqui, Maria Madalena não era prostituta coisa nenhuma, era uma mulher que tinha certa liberdade financeira a ponto de acompanhar Jesus nas viagens, sustentar Jesus. Era a mesma mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, mas não era a mesma do apedrejamento. Então, muitas coisas, muitas questões bíblicas estão sendo esclarecidas hoje. Como é que você chega nessas conclusões? Você viaja muito, a gente já se encontrou em algumas viagens, você viaja muito e tal, mas além das viagens a Israel, é o quê? Você estuda o original, o grego, o hebraico? São os livros? Simplesmente a Bíblia? Como é que você chega nas conclusões, cientificamente falando, arqueologicamente falando, para você fazer um livro como esse? Bom, em primeiro lugar, esse livro, eu posso dizer de forma bem mineira, é um queijo feito de várias vacas. A gente pega ali várias fontes. A minha fonte primária, até por questão confessional, é a Bíblia. Aí entra um lado do crente. Claro. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Eu parto dela. Tá certo? Que se eu não partir dela, eu vou entrar em coerência com as minhas crenças. Então eu parto da Bíblia. A partir da Bíblia que eu vou usando esse outro cenário para iluminar o território bíblico. Boa. É como se a Bíblia fosse um baú. Lembra que Jesus até compara isso, né? Todo escriba no reino tira coisas velhas e novas. E para entender melhor esse baú, eu uso uma lanterna, que a lanterna vai iluminando ali para ver os cantinhos. Então eu uso vários elementos. Por exemplo, da arqueologia, a ida lá, as pesquisas em Magdala, o que foi descoberto, qual que era o tamanho da cidade, qual que era a produção cultural da cidade, a história que eu contei de Herodes matando as pessoas ali, e Maria cresceu ouvindo aquela história, olhando para o Monte Arbel, vendo aquilo tudo ali, como eram as meninas daquela época.